Prosseguindo então aqui, podemos desta forma compreender qual é a função destes ministérios, tá? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, eles devem trabalhar para o correto ordenamento dos santos. Fazendo isto, os santos vão desempenhar o seu serviço e acontecerá o quê? A edificação do corpo de Cristo. Podemos afirmar que o corpo de Cristo é que edifica o corpo de Cristo. Precisamos sair, então, desse discurso para a prática. Não basta dizer que os irmãos são sacerdotes, precisamos equipá-los para isso. Tá? Então, não adianta a gente ficar no púlpito, né? E falando, não, os irmãos têm chamada, Deus te chamou, Deus te escolheu, você é uma bênção, você vai crescer, você vai frutificar. Mas não equipá-los para isso acontecer, a igreja ela fica estagnada. Seu ministério fica estagnado. O trabalho fica estagnado. A igreja envelhece e a sociedade vai sendo deixada para trás, né? Não sendo alcançada por uma igreja relevante. Então, precisa-se, o discipulado é isso, irmão, é equipar os santos, é preparar os santos para desempenhar o seu trabalho. Então, como o corpo de Cristo pode fazer o seu próprio aumento? Aí vem, o corpo produzirá esta edificação quando houver cooperação de cada membro, que todo o corpo esteja bem o quê? Ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Se a gente pega ali o exemplo de Ezequiel 37, vocês vão ver que havia naquele vale o quê? Só ossos, um vale de ossos secos. Mas Deus mandou o profeta profetizar. Poderão reviver estes ossos? Estavam sequíssimos. Mas aí o profeta profetizou. O vento veio. E veio o quê? Nervo, tendões, juntas, as ligações. Depois veio carne, veio pele. E depois veio o espírito da vida. E aquele exército se pôs de pé. Colossenses 2,19, o apóstolo Paulo, ele fala também sobre esses ligamentos. Ele diz, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Olha o destaque. Colossenses 2,19. Cresce o crescimento que vem de Deus. Você sabe que nem todo crescimento vem de Deus. Tem crescimento que não é crescimento. Tem crescimento que é inchaço. Inchaço é uma coisa, crescimento é outra. Então tem muitos lugares que estão inchados, não cresceram. E como é que a gente sabe distinguir uma coisa da outra? É justamente pelo preparo dos sacerdotes, preparo dos santos. É o que falamos anteriormente. Aí vem, como é que essa igreja está crescendo o crescimento de Deus? Quando as suas articulações, que formam conexões entre os ossos, são as juntas, estão bem ligadas. Juntas falam disso. Ligamento são as partes fibrosas, resistentes, que servem para ligar os ossos ou os órgãos. Então, juntas e ligamentos. Como o corpo de Cristo pode fazer o seu próprio aumento? Precisa ter juntas, precisa ter ligamentos. Sem juntas e sem ligamentos, não teria como aquele vale de ossos secos receberem o espírito de vida. Ossos, carne, pele, sem juntas e ligamentos, como é que iria ficar de pé? Tá? Então, as juntas e ligamentos, espiritualmente falando, no corpo de Cristo, são o que, irmãos? Relações fortes. Lembra? Discípulos que se relacionam, se multiplicam. Então, discipulado é relacionamento.
Juntas e ligamentos são relações fortes. Você tem relação forte, amizade forte um com o outro, resistentes e específicas entre os membros, que produzem o quê? Suprimento. Um supre o outro. Ninguém tem falta de nada, porque um está suprindo o outro, cooperando com o outro. Crescimento e edificação é gerado através dessas relações fortes, resistentes e específicas. Como nós estamos em crise de relacionamentos, irmãos. As pessoas facilmente traem umas às outras, facilmente têm ciúmes umas das outras, facilmente falam mal umas das outras, têm inveja. E aí difama, por qualquer coisa a gente vê pessoas que poderiam ser amigos, não são amigos, dentro da própria igreja. Pessoas que não têm um relacionamento forte. Como nós podemos mudar essa história? Através de uma cultura do discipulado sendo implantado na igreja. Se a igreja não estiver assim estruturada, será apenas um monte de membros e não um corpo. Tá? Então, nem todo crescimento é um crescimento de Deus. Tá? Então temos que, sem a submissão à autoridade de Cristo, que aí a gente volta para Mateus 28, 18, 19 e 20, Jesus diz, me é dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide. Se nós não nos submetermos à autoridade de Cristo, é impossível a igreja experimentar a realidade do corpo. Para que tenhamos sucesso no cuidado dos irmãos, precisamos ter bem claro os seguintes princípios. Primeiro princípio, a visão de Deus. Qual é a visão de Deus, irmãos? Sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, qual é a visão de Deus? Sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Família semelhante a Cristo. Segundo princípio, tem a mensagem certa. Não é autoajuda, é arrependimento e crer no Evangelho. A mensagem de Jesus só foi essa. Primeira mensagem de Jesus, Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é levar o homem a se arrepender dos seus pecados. O que Jesus mais está preocupado com as pessoas não é de curar suas enfermidades, não é de abençoar a sua vida financeira, não é de lhes dar uma casa, um carro, um bom emprego, é perdoar os seus pecados. E como é que o perdão se estabelece? Quando há arrependimento. Como as pessoas se arrependerão se não tivermos a mensagem certa? Então esse é o segundo princípio. Para que haja um crescimento abundante na igreja. Terceiro, ter a estrutura certa. A estrutura da igreja é uma estrutura sacerdotal. 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Então não podemos deixar que este reino de Deus se centralize só no líder principal, o pastor. Tem que ter na vida de todos os santos. Todos os santos precisam exercer a sua função no corpo. Ministério sacerdotal. Nós somos chamados para sermos sacerdotes. E aí temos o quarto princípio, ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Depender totalmente de Deus. Então, ser guiado pela palavra, pelo Espírito Santo, não fugir da palavra. Tem que ser dentro da palavra. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O líder, o missionário, o plantador de igreja, o obreiro, o crente em geral, precisa ser guiado pela palavra. Tudo que fazemos tem que estar pautado na palavra. E tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Gálatas 5,16, andai em Espírito. Efésios 5,18, sejam cheios do Espírito.
e assim por diante. Crente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, Romanos 8,14. Ser guiado pelo Espírito, guiado pela palavra. A gente não pertencemos mais a nós mesmos. Uma vez que nós entregamos a vida a Jesus, agora nós somos dele. Devemos fazer o que ele quer. Isso é se submeter à autoridade de Cristo. Sem isso, não é igreja. É membro, mas não é discípulo. Aí vem a pergunta, você é membro ou é discípulo? Nem todo membro é discípulo, mas todo discípulo é um membro do corpo de Cristo. Tá? Então, no Vale de Ossos Secos tinha muitos membros, um amontoado de membros, mas não era um corpo. Tá? O quinto princípio é esperar o resultado de Deus, não querer fazer resultado. Se nós somos membros do corpo de Cristo, se a obra é de Cristo, se estamos cumprindo fielmente, cabalmente aquilo que Cristo nos orienta pela palavra e pelo seu Espírito, então, meu amigo, minha amiga, não se preocupe com resultados. O resultado, quem fará é o Senhor. Nós só precisamos saber selecionar certo a mensagem, que é a semente, plantar, regar, e Deus dará o crescimento. Então temos aí, até quando deve discipular? Até quando se deve discipular? Aí está no versículo 13 de Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé. Entendemos que o tempo do aconselhamento é indeterminado até chegar à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Jesus. Enquanto os seus discípulos não estiverem plenamente conhecedores de Jesus, da palavra, ser guiado pelo Espírito, os princípios que falamos anteriormente não está enquadrado aqui nesses princípios, ele ainda precisa ser acompanhado constantemente. Tá? E o terceiro objetivo aqui de todo o discipulado é fazer o que, irmãos? Jesus conhecido na sua plenitude. Por isso, irmãos, discipulado não é um estudo bíblico de uma vez na semana, 1 hora de relógio, 12 lições. Discipulado é uma vida de relacionamento. O estudo bíblico nos lares faz parte do processo. Então eu gosto muito dessa definição, que discipulado é um processo que inicia antes mesmo da pessoa aceitar Jesus e vai até que ela agora consiga fazer outros discípulos. Então isso não tem como determinar o tempo. Então tudo que acontece nesse tempo faz parte do processo. O andar junto, o estudo bíblico em coletivo na igreja, o discípulo, o estudo bíblico na casa, o batismo em águas, certo? O batismo no Espírito Santo, enfim, a iniciação no ministério faz parte do processo do discipulado. Então a pessoa se batizou, está na igreja, é membro, tomando ceia, ainda continua sendo seu discípulo. Você precisa continuar acompanhando até que aquela pessoa faça o que você está fazendo. Porque geralmente a gente faz o quê? A gente ganha, começa a dar o estudo bíblico na casa, dá o estudo bíblico coletivo da igreja, aí vem um estudo específico para o batismo, a gente batiza nas águas aquela pessoa, a pessoa toma a sua primeira ceia, agora ela vai pertencer ao grupo específico da sua faixa etária, e agora a gente pronto, já discipulei, já completei o meu trabalho. Aí abandona aquela pessoa. Aí quando pensa que não, passa 6 meses, 1 ano, a pessoa desviou. Por que aquela pessoa desviou? Porque você não deu continuidade ao discipulado. Ele não conheceu na sua plenitude Jesus. Pois ele é o referencial de crescimento para a vida dos membros. Então, até que você consiga detectar na vida prática daquele discípulo que ela está fazendo o que você fez, que ela resiste às tentações, que ela agora tem convicção,
aí agora você vai soltar essa pessoa para fazer discipulado e mesmo assim você vai continuar acompanhando. Até ela ter a sua primeira experiência de formar uma outra pessoa, de fazer com aquela outra pessoa o que você fez com ela, e aquela outra pessoa agora conseguir também ficar firme e fazer outro discípulo. Aí agora já lhe dá mais uma folga, uma segurança de que aquela pessoa ela chegou a um nível maior, né? Então, o resultado do discipulado qual é, irmão? Para que não sejamos mais meninos, o alvo do Pai para todos os filhos é que eles cresçam à estatura de Cristo. Que eles cresçam à estatura de Cristo. Esse é um resultado. Recebendo a imagem de Jesus sobre suas vidas, tornando-se cristãos maduros. Então, esse é o resultado do discipulado. Não chegou a este resultado, o discipulado não completou o seu ciclo. Então, preste muita atenção nisso aí, tá?